Uma equipe de pesquisadores passou 5 anos analisando 1.435 empresas americanas, procurando um padrão raro, companhias medíocres por décadas que, de repente, viraram máquinas de resultado e sustentaram isso por pelo menos 15 anos. Só 11 passaram no filtro. E quando Jim Collins comparou essas 11 com concorrentes parecidas que nunca deram um salto, as respostas surpreenderam a todo mundo, inclusive a ele. Não era carisma de presidente famoso, não era tecnologia revolucionária, não era estratégia genial. Era um conjunto de disciplinas quase sem graça de tão simples. Empresas Feitas para Vencer virou talvez o livro de gestão mais citado do planeta, e é daqueles casos raros em que a fama é merecida e o problema veio depois. Parte das 11 vencedoras, nos anos seguintes, quebrou a cara de forma espetacular, e isso vai ser a crítica do final. Antes, os 5 conceitos que sobreviveram ao teste do tempo, aplicados ao seu tamanho de vida. Conceito número 1. O líder de nível 5. O Collins esperava encontrar executivos carismáticos no comando das empresas excepcionais, e encontrou o oposto, gente discreta, quase tímida, que combinava humildade pessoal extrema com uma vontade profissional feroz. O exemplo do livro é Darwin Smith, da Kimberly-Clark, um homem sem brilho de palco que tomou decisões brutais, incluindo vender as fábricas que eram a história da empresa, e multiplicou o valor dela por anos a fio. A imagem que resume o nível 5 é a da janela e do espelho. Quando as coisas dão certo, ele olha pela janela para acreditar a equipe e a sorte. Quando dão errado, olha no espelho. O líder medíocre faz o inverso. Agora olha para o Brasil dos negócios de palco, do empresário influencer que passa mais tempo no estúdio de podcast que na operação. O livro sugere que a correlação entre barulho e resultado duradouro é baixa, e talvez negativa. Minha aplicação para sua carreira: desconfie de líder que fala eu quando ganha e fala nós quando perde. Conceito número 2. Primeiro quem, depois o que. A sequência clássica é definir a estratégia e depois contratar gente para executá-la. As empresas excepcionais faziam o contrário. Primeiro colocavam as pessoas certas num ônibus e tiravam as erradas, depois decidiam para onde dirigir. A lógica é que estrada muda, mercado vira, plano envelhece, e quando isso acontece, um ônibus cheio de gente certa se adapta, enquanto um ônibus cheio de gente errada com estratégia perfeita capota junto com a estratégia. E gente certa, no livro, tem menos a ver com currículo e mais com caráter e autodisciplina. Competência se ensina, caráter dificilmente. Pro pequeno empresário brasileiro, essa lição dói no bolso. O sobrinho que precisa de emprego, o funcionário problemático que a gente empurra com a barriga porque demitir custa caro e dá trabalho. O livro é frio nesse ponto. Cada assento ocupado por pessoa errada afasta as certas. E para sua vida pessoal, a versão é ainda mais direta. Com quem você está dividindo seu ônibus? Sócio, parceiro, roda de amigos? Conceito número 3. O conceito do porco-espinho. A raposa sabe 1000 truques, o porco-espinho sabe um só, e ganha sempre. As empresas excepcionais encontraram o seu único truque na interseção de 3 círculos: aquilo que desperta paixão profunda, aquilo em que podem ser as melhores do mundo, e aquilo que move o motor econômico delas. O detalhe cruel está no segundo círculo: não é o que você faz bem, é o que você pode fazer melhor que praticamente todo mundo, e o Collins insiste que reconhecer o que você nunca será o melhor é tão importante quanto o contrário. Empresas medíocres fazem de tudo um pouco, as excepcionais dizem não para quase tudo. Traduzindo para a carreira num país onde todo mundo se anuncia como faz tudo, o profissional que é razoável em 5 coisas compete com o Brasil inteiro. O que é referência numa coisa específica cobra o preço dele. A pergunta dos 3 círculos funciona para a pessoa física: o que te fascina? Onde você tem vantagem real? E o que disso alguém paga para ter? Conceito número 4. O paradoxo de Stockdale. O nome vem de um almirante americano que passou anos como prisioneiro de guerra no Vietnã, torturado, sem data para sair. Quando Collins perguntou quem não sobrevivia àquilo, a resposta foi desconcertante: os otimistas, os que diziam que estariam livres até o Natal, e quebravam quando o Natal passava. Stockdale sobreviveu segurando 2 verdades ao mesmo tempo: fé inabalável de que venceria no final, e disciplina para encarar os fatos mais brutais da realidade presente, sem açúcar. As empresas vencedoras faziam igual, criavam um clima onde a verdade era dita em voz alta, onde número ruim subia rápido para a mesa da diretoria em vez de ser maquiado. Agora aplica isso na vida financeira do brasileiro. Quanta gente está endividada e não abre a fatura, no otimismo de que um dinheiro vai aparecer? O paradoxo de Stockdale em versão doméstica é abrir a planilha que dói, ao mesmo tempo, manter a convicção de que dá para sair. Otimismo sem fatos é anestesia.
Fatos sem fé é paralisia. Conceito número 5. O volante. Todo mundo de fora procura o momento mágico da virada, o lançamento genial, a decisão única que transformou a empresa. O Collins descobriu que, de dentro, ninguém das empresas excepcionais conseguia apontar esse momento, porque ele não existia. A imagem é um volante gigante de metal, pesadíssimo. O primeiro empurrão mal move, o segundo idem, e durante anos parece que nada acontece, até que o acúmulo de empurrões consistentes na mesma direção faz o volante girar sozinho, cada vez mais rápido. O contraste é o ciclo da desgraça das empresas comparadas: empurra numa direção, se frustra, muda de estratégia, reestrutura, contrata Salvador, recomeça do zero, para sempre. Tecnologia, no livro, é acelerador do volante, nunca o criador do movimento. Se isso soa familiar é porque é a mesma física dos juros compostos e dos hábitos: consistência na mesma direção, tempo suficiente, zero glamour. A pergunta prática: o que você está empurrando há anos na mesma direção? Se a resposta é nada, o problema não é falta de oportunidade. Agora a crítica honesta, e ela é famosa no mundo da gestão. Das 11 empresas feitas para vencer, a realidade fez questão de desmentir várias. A Circuit City faliu. A Fannie Mae esteve no epicentro da crise de 2008 e precisou de resgate do governo americano. O Wells Fargo protagonizou um dos maiores escândalos de fraude contra clientes da história bancária recente. Isso expõe o problema metodológico que o pesquisador Phil Rosenzweig batizou de efeito Halo. O Collins olhou vencedores do passado e deduziu causas olhando para trás, mas correlação retrospectiva não é receita, e empresa boa demais no retrovisor pode ser só sorte, ciclo ou maquiagem que ainda não apareceu. A lição de leitura: trate os conceitos como lentes para enxergar, não como leis da física. E, curiosamente, os que melhor sobreviveram são os que dependem menos de empresa. Nível 5. Primeiro quem, Stockdale e Volante funcionam como filosofia pessoal mesmo que a amostra original tenha envelhecido mal. Se te ajudou, se inscreve na Estante Rica, que aqui até clássico passa por auditoria. E comenta, qual volante você abandonou cedo demais? Te vejo no próximo vídeo.